Bem. Bom dia para todos. A gente está começando a nossa live. Peço para a gente aguardar em torno de 2 minutos, que está entrando bastante gente. A gente está fazendo a última chamada agora nos grupos. Então, se a gente puder aguardar mais uns 30 segundos, 1 minuto para começar, agradeço. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso. Bem, pessoal, bom dia. Vamos começar a nossa live. Agradeço a participação de todos aqui acordados nessa manhã bonita de sábado, para participar desse evento. Aqui por sugestão aqui do nosso Petrônio, vamos fazer rezar um Pai Nosso pelo momento que a gente está vivendo, pela nossa tradição beneditina. Então, queria que todos aqui estão aqui na live aqui ao vivo rezassem Pai Nosso e vocês nos acompanhassem aí em casa. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Amém. Obrigado, meu Deus. Bem, vamos começar então a live. Deixa eu botar aqui, tem mais gente entrando aqui. Bem, gente, queria agradecer novamente, então, a todos aqui os participantes, todas as pessoas que estão prestigiando esse evento da Conexão Beneditina. Queria agradecer também a 5 casas de negócios pela parceria, vem acreditando no valor da Lumine e vem patrocinando as nossas lives. A 5 casas de negócios é especializada em empresas de middle market familiares, tem larga experiência em gestão interina, tem o objetivo de promover turnaround, profissionalização, estratégia de sucessão e outras ações. Tá? É uma empresa também, uma consultoria focada em operações de M&A, operações para o mercado de crédito, também são especialidades lá da consultoria. Tá? O tema da nossa live hoje é o BNDES e o desafio do crédito para os empreendedores. Para essa live, a gente conta aqui com os beneditinos Renato Ferreira, da turma de 2006. Renato é sócio da MSW Capital, uma venture capital focada em corporate venture para pequenas e médias empresas. Renato é um dos fundadores da Lumini, do CSB. Hoje lidera as ações na área de empreendedorismo da Lumini. A gente tem destaque o recente grupo criado, o Grupo Anjo CSB, que tem o objetivo de analisar investimentos em startups. Daniel Cico Camargo, da turma de 96. Cico já foi diretor da Lumini, é um incentivador da Luminai desde o início, continua se envolvendo nas nossas ações. Ele hoje vivencia essa crise do Covid, que a gente tem passado pelo lado do segmento da saúde, nos hospitais do grupo Camargo de Hospitais. Ele é CEO desse grupo. Carmo, de hospitais. E o Cico também é sócio fundador da 5 Casas de Negócio, né? Nós mencionamos agora a nossa patrocinadora. Cristiano Guimarães, da turma de 1992. Cristiano é empreendedor, CEO da PDB Telecom. Ele foi quem fez essa provocação do tema dessa live de hoje no nosso grupo de empreendedorismo, buscando uma discussão aí construtiva em termos de soluções, compreensão desses desafios que tem do crédito para as pequenas empresas, para os empreendedores. Cristiano é professor da PUC, modelagem financeira, advisor e membro do Comitê de Investimento da Prima Invest. Ele vivencia diariamente esse mundo do empreendedorismo, tá? E tem uma genuína preocupação com o desenvolvimento aqui de um ambiente sólido e saudável no segmento de empreendedorismo. Tá? Um cara que está muito atuante sempre lá nos grupos e sempre buscando o melhor. A gente conta, então, por parte do BNDES, né, com a presente disponibilidade de 2 beneditinos, 2 executivos diretamente ligados à presidência, hoje liderado também por um beneditino, Gustavo Montesano. Primeiro, o Bruno Aranha. O Bruno é da turma de 97, ele atualmente é chefe de gabinete da presidência, é o head da comunicação do BNDES, e também é professor da FGV, mentor de algumas startups. Bruno já foi responsável lá no BNDES pelo BNDES Garage, onde até participou, né, Bruno, no primeiro Conexão Beneditina lá em 2018, falando um pouquinho do projeto, do mundo do empreendedorismo.
Bruno conhece muito esse meio e também é um incentivador do desenvolvimento dele. Tá? E Petrônio, por último, Petrônio Cansado, da turma de 90, é diretor de crédito do BNDES. Petrônio tem uma longa carreira no mercado financeiro, incluindo o Pactual, onde conheceu, se não estou enganado, o Montesano, que o convidou para assumir a diretoria de crédito na área e está conosco aqui hoje também. Estamos aqui antes da live conversando internamente das diversas confusões, né, que todos aqui faziam lá no São Bento, mas é melhor a gente não entrar nesse mérito aqui. Então, eu gostaria de dar início, agradecer novamente ao Bruno e Petrônio pela gentileza de compartilhar conosco o que está sendo feito no BNDES, tá? Os desafios que eles estão tendo em relação ao tema dessa live. E antes deles começarem a falar, eu queria pedir para que os outros participantes fizessem as suas considerações iniciais sobre o tema, e depois, começando pelo Cristiano. Obrigado, gente. Bom dia, né? Eu imaginei aqui o que eu gostaria de colocar aqui, especialmente aí para o Bruno e para o Petrônio, né? Brevemente eu vou falar sobre o cenário do fomento ao empreendedorismo aqui no Brasil, né? Nós temos uma concentração bancária, são basicamente poucas instituições presentes no país inteiro, um cenário de instabilidade muito grande que leva a um índice de mortandade alta de empresas e bancos, né? E eu acho que isso justifica o juro e as garantias cobradas pelos bancos para as micro, pequenas e médias empresas. Ou seja, o cenário é muito adverso e não tem crédito. Não tem crédito para empresa pequena e, tipo, chegar no banco, o banco pedir o teu investimento em renda fixa para te emprestar dinheiro e aí você investe no CDB a X e o banco quer te cobrar 5x de juro, mesmo você dando o investimento do CDB que você tem com ele. Bom, isso daí é uma formação comum, né? De público domínio. O que eu busquei para colocar aqui é o cenário de agências de fomento e bancos de fomento no mundo. Eu fui atrás de dois exemplos, né? Que é o Chile e a Alemanha. No Chile, o Corfo, atuando junto com uma outra instituição que está abaixo dele, que é o Cercotec, né? Que tem um foco muito grande em MPMEs, né? Micro, pequenas e médias empresas. E no caso lá do Chile, o grosso da atuação do Corfo é dando garantias, né? O que é um assunto gravíssimo aqui para quem está empreendendo, né? Qual a garantia que o cara vai dar para o banco, né? E no caso, agora indo lá para o caso da Alemanha, que é o do KfW, o KfW, ele, na parte de financiamento para MPMEs no site do KfW, o início do discurso do KfW no site dele, falando sobre isso, sobre a falta a limitação que o pequeno empreendedor tem de capital próprio, né? E como o KfW procura suprir isso, sendo que o que eu achei interessante lá no site do KfW é que eles não colocam que isso é para pessoas naturais da Alemanha, eles colocam que é para qualquer residente, ou seja, eles deixam a porta aberta para ajudar até imigrantes a empreender na Alemanha, né? E aí, como quem entende na minha visão, né, quem entende de fomento aqui nessa live é o Bruno Aranha e o Petrônio, eu queria perguntar isso para vocês, né? Como é que é a visão do BNDES sobre como é a atuação de outros bancos de fomento lá fora, agência de fomento, e se existe uma perspectiva no BNDES para diminuir esse chão, né, do relacionamento direto do BNDES com MPMEs, que hoje o chão do BNDES para pedido de crédito direto são 10 milhões, né? E é isso. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Cristiano. 5.
Bom, gente, bom dia. Obrigado aí ao Bruno e ao Petrone por um momento tão difícil aí estarem disponibilizando um tempo sábado de manhã, né? Que era o tempo da família. Não deve estar fácil a vida deles, a gente sabe. A nossa também não está, mas enfim, para eles deve estar pior ainda. Eu acho o momento é desafiador para todos nós, mas a gente está vivendo agora, e eu vou puxar um pouquinho aqui o papo para o nosso momento atual, porque quando a gente fala de empreendedorismo, a gente normalmente está associando a novas ideias, novas empresas, né? Mas a gente fala que existem muitos empreendedores, principalmente do middle, que é o mercado que eu sempre atuei, que são responsáveis, né, por investimentos diretos em novas ideias, novos fomentos, né? Gente que, quando pode inovar nos seus negócios, faz. Então, normalmente a gente associa a ideia do empreendedorismo ao novo empreendedor, né, aos novos negócios, mas muitas vezes aqui no Brasil, essas empresas que estão no faturamento ali até os 300 milhões, né, para tentar até desfocar um pouquinho do que o Cristiano falou e falar de uma outra fatia mais middle, ele também enfrenta esses problemas, né? Agora, no momento do Covid, mais relacionado à saúde, o BNDES lançou aí, tentou lançar 3 iniciativas, né? Lançou as iniciativas do mais giro de capital, a linha emergencial para a saúde, e tentou fazer um fundo de crédito de pequenas e médias empresas, né? Que eu acho que até não andou como ia andar naquele momento. Mas, assim, tentando fazer uma conexão com o que o Cristiano falou, de fato, eu acho que, pensando já na retomada agora, né? Essas empresas de middle, que são geradoras de caixa em última instância, têm a mesma dificuldade do pequeno empresário, né? Tem a mesma dificuldade de sobrar caixa para fazer os investimentos que elas precisam, inclusive em inovação. As garantias são quase todas tomadas pelos bancos aí de primeira linha quando dão determinado financiamento. E o que eu experimentei do ponto de vista do meu chapéu de diretor-geral de grupo, de CEO de grupo, foi que não houve, quando a gente foi tentar, em algum momento, aderir ao Mais Giro, quando a gente foi tentar aderir a algumas iniciativas boas do banco, eles se sentiam... eu não senti motivação nos agentes financeiros a fazerem a ponte, o bridge, para levar ao BNDES. Eu não sei qual é a relação comercial que existe entre o BNDES e os bancos, que são os agentes financeiros. Acho que o Cristiano tocou bem no assunto da expectativa do mercado de como é que eu posso me aproximar mais do banco diretamente sem o agente financeiro, porque parece às vezes que comercialmente não há um interesse tão grande. E acho que o momento do desafio agora é que essas empresas já têm um endividamento, elas não têm mais garantias para dar, e o problema agora vai ser fluxo para o mercado, né? Como é que a gente joga crédito para dar fluxo ao mercado, estruturas de crédito já existentes nessa empresa, para poder alongar, porque, na verdade, vai existir uma demanda reprimida, vai existir uma demanda reprimida que deve voltar quando a gente pensar em sair desse problema. A gente já está vendo os movimentos para sair desse problema, mas a gente não sente que os bancos têm sido a melhor ponte para o BNDES no ponto de vista de falar, bom, eu tenho um crédito disponibilizado pelo BNDES, eu vou alongar a dívida desse cara, eu vou dar a ele fluxo de verdade para que ele possa novamente empreender, que ele possa continuar os seus projetos de expansão, né? Porque projetos de expansão estavam acontecendo, existia alguma indicação na economia de entrada de dinheiro do exterior, e que a gente estava vislumbrando um crescimento, né? Realmente um desenvolvimento, que agora fica um pouco retraído, mas, em suma, eu gostaria de saber um pouquinho de vocês sobre como vocês veem esse momento da necessidade de se dar um conforto ao caixa das empresas, para que elas não demitam, né? E que elas possam reestruturar suas dívidas, sob a ótica de que todas essas empresas, as pequenas e as médias, têm as suas garantias todas já empenhadas em operações bancárias. Como é que vocês estão se aproximando dos bancos, oferecendo aos bancos esse fomento para que eles realmente despejem o crédito que vocês estão disponibilizando no mercado nesse momento? Obrigado, mais ou menos por aí que eu queria endereçar minha dúvida. Renato, por favor. Maravilha. Bom dia, gente. Obrigado aí pelo convite. Anjinho, Alumni, hoje prazer estar participando de mais uma live. Hoje aí tentando ajudar um pouquinho mais no debate também, né? Obrigado aí ao Bruno e ao Petrônio por também, como o Cinco falou muito bem, estarem disponibilizando esse tempo aí em pleno fim de semana para provocar esse debate aqui com a gente. Eu acho que o debate surgiu nos grupos aí, nos nossos grupos, sobretudo de empreendedorismo, né? Como o
o Anjinho falou, o Cristiano, por uma nuance que acho que chama a atenção de todo mundo, né? A gente ouve com frequência o pessoal falar que, enfim, está difícil o dinheiro chegar na ponta, né? Muita gente precisando de crédito nesse momento e nem sempre conseguindo acessar, né? Sobretudo as pequenas e médias empresas, né? O 5 agora relatou aí também que isso vale mais para o middle market, interessante ter essa percepção também, mas acho que o assunto surgiu inicialmente, né, nessa perspectiva das pequenas e médias empresas, e aí assim, acho que a ideia, o que seria legal é ouvir um pouco da percepção, né, do Bruno, do Petrônio, da efetividade de algumas medidas que vêm sendo, né, editadas aí pelo governo e da percepção e participação do BNDES nisso, né? Então, assim, eu acho que assim, e propostas a gente tem visto, né? Então, o governo divulgou recentemente o PRONAMP, né, o Programa de Apoio a pequenas e microempresas. A gente tem aí, salvo engano, até uma chamada em curso agora, o edital do próprio BNDES para seleção de FDICs, né, para pequenas e médias empresas também. Enfim, a gente teve aí algumas alterações de regulamentação envolvendo até fintechs de crédito para que elas possam também participar mais ativamente dessa concessão de crédito, inclusive operando com recursos do BNDES. Então, assim, algumas discussões e até mesmo medidas concretas a gente tem visto na prática, né? Volta e meia a gente tem visto notícias saindo a esse respeito. Eu acho que a ideia é ouvir um pouquinho aí da percepção de quem está atuando nisso no dia a dia, se isso está funcionando, se ainda tem muito que ser ajustado, né? Sobretudo naquelas medidas que envolvem aí o BNDES, como essa seleção aí de FDICs e a operação em parceria com algumas fintechs de crédito também. Então, acho que inicialmente são essas as provocações. Ao longo da live a gente vai conversando um pouquinho mais. Obrigado, Renato. Bruno, Petrônio, fiquem à vontade. Não sei quem quer começar a falar. Vocês... Posso fazer o panorama geral aqui. O Petrônio, nosso diretor aqui de crédito, né, está envolvido em várias iniciativas. Ele pode falar um pouquinho mais. Está com medo de eu começar a falar e não parar mais. Então é melhor mesmo. Mais de detalhe. Ele é o nosso expert aqui. O que eu posso... Vou dar, então, assim, o contexto do banco, né? Primeiro, da nossa natureza de modelos de negócios, né? E o que a gente vem fazendo com medidas emergenciais e tangenciando que o Renato, Daniel e o Cristiano falaram, né? O banco o BNDES é um banco de atacado, né? Vamos dizer assim, é um banco de segundo piso, né? É um banco que ele não tem a penetração que os bancos comerciais têm, né? Os bancos de varejo, e tradicionalmente trabalha, então, com relação às pequenas e médias empresas de uma forma indireta, né? Então, nós temos nosso apoio direto e o nosso apoio indireto. No caso do apoio indireto, né, no sentido de gerar a capilaridade necessária, fazemos através de parceiros, agentes financeiros, que são os bancos comerciais, né, sejam os grandes bancos, os médios e pequenos, cooperativas de crédito, que são bem atuantes, né, são grandes parceiros nossos, principalmente na região sul do país, né, que tem essa cultura do cooperativismo. A gente tem uma grande parceria com eles. Os bancos de desenvolvimento regionais, então tem vários bancos de desenvolvimento regionais que também nós temos um relacionamento muito próximo e eles se utilizam das nossas linhas. E os bancos estaduais e estatais, enfim, estão dentro desse conceito anterior de bancos, né? A gente conhece essa questão mesmo da visibilidade da ponta, né, de que o dinheiro não chegava, e isso foi, de alguma forma, amplificado com a crise, né? Essa crise de saúde, que é uma crise diferente da crise financeira que aconteceu em 2008, né? Em 2008, realmente era uma crise financeira que os instrumentos financeiros seriam a solução e o remédio para a crise. Hoje a gente vive uma crise de saúde que os instrumentos financeiros não são a solução para a crise. Na verdade, eles combatem os efeitos sociais e econômicos da crise. Então, está lá
isso gera uma insegurança ainda maior, né? A gente não sabe exatamente quando a vacina vai chegar, a gente não sabe exatamente, né, como essa doença vai se expandir, né? Tá todo mundo aprendendo com ela, então é um desafio ainda maior, o que do ponto de vista econômico gera ainda uma insegurança maior, o que por conseguinte, como o Cristiano falou, um nível de percepção de risco mais elevado, né? Seja no caso da instituição financeira, mas também do próprio empreendedor, né? No próprio empreendedor para a tomada de crédito. Então, esse cenário ele é muito desafiador. Eu entendo que todos os países estão aprendendo com essa situação e estão promovendo iniciativas, e a gente está aqui com os nossos olhos e ouvidos muito atentos para tudo que está acontecendo e trazendo novas propostas de atuação do banco nesse momento de crise. Nesse momento de crise, o que eu posso dizer é que o banco está atuando em 3 frentes, tá? E eu vou chegar na PME especificamente. Então, tem iniciativas focadas em PME, temos iniciativas focadas no setor de saúde, que até o Daniel ele tem grande conhecimento, fez aqui um relato breve, para grandes empresas e para o setor público, né? Então, são 3 grandes frentes que o banco vem trabalhando. E aí, no caso da PME, e talvez a gente pudesse falar também um pouquinho do setor de saúde, né? Até porque o setor de saúde, existe uma série de médias empresas, de pequenas empresas importantes, a gente vem trabalhando da seguinte forma. A primeira coisa que nós fizemos foi a suspensão de pagamentos dos financiamentos, sejam diretos ou indiretos. Então, como boa parte das PMEs nos relacionamos indiretamente, nós suspendemos por 6 meses os pagamentos de juros em principal de todos os financiamentos. Então, falou, olha, relatamos as instituições financeiras, comunicamos a elas que durante 6 meses todos os financiamentos do banco não precisariam ser pagos, porque é um negócio muito rápido, né, muito automático e preserva a caixa para as empresas. É claro que, enfim, a gente tem o desafio de, né, como elas não estão funcionando, da entrada de caixa, mas elas não têm o estresse de ter que deslocar a caixa para realizar pagamentos para o BNDES. Uma outra iniciativa é a nossa iniciativa do crédito emergencial, que é uma linha indireta, mas é uma linha de 5 bilhões de reais, que é de crédito livre. Então, o banco ele sempre foi, pela sua natureza, voltado para o investimento, né? O Leonel falou, as empresas estavam investindo, né? Agora, dada a nossa realidade, os investimentos pararam e não é a prioridade das empresas, e por conta disso, o que a gente vem fazendo é desplugar do investimento, flexibilizar os nossos empréstimos para permitir que eles sejam utilizados como giro, crédito livre para as empresas. Então, essa linha de crédito livre, ela se utiliza desse mesmo formato do indireto, né? É uma linha que ela vem performando bem, ela já, acho que em 2 meses, ela já liberou 3 bilhões de reais desses 5 bi, e a gente tem expectativa que os 5 bi passem e não tem problema nenhum, é um indicador, a gente vai ampliar essa linha. E com é uma linha de crédito longo, né? O prazo para chegar a 5 anos, com até 2 anos de carência. Então, normalmente, o crédito de giro, né? Ele é um crédito mais rápido, é um crédito de contratos menores, então a gente gera essa possibilidade. E com o que começou a acontecer no início do programa é exatamente o que foi colocado. Poxa, mas eu vou no meu banco de relacionamento, o banco de relacionamento ele não oferece meu produto, ele oferece mais caro do que eu esperava. O que o banco fez numa medida de tentar mitigar essa questão e empoderar os empresários? No nosso site, vocês entrarem lá, e depois eu vou passar para o Anjinho, para o time, para divulgação, você pode entrar lá no site do BNDES e falar, pô, eu sou aqui um pequeno, estou ali com faturamento de 4 milhões, então eu sou um pequeno empreendedor, estou localizado na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, e tenho um comércio.
Então, você vai colocando lá as suas características, ele vai dizer exatamente quais são os agentes que oferecem esses recursos e qual é a taxa média de juros. O que faz, de alguma maneira, que você possa escolher, você possa minimamente ter uma flexibilidade, você não ficar amarrado ali com o seu principal banco de relacionamento e ter opções para buscar esse empréstimo. Uma outra medida interessante é aqui, na verdade, nós estamos operando, e aí o Petrônio também trabalhou intensamente disso, ele pode passar mais detalhes, é o programa de governo PESE. Então, é importante a gente também diferenciar programas de governo e a atuação com funding de governo e funding do BNDES, né? Hoje, o governo federal ele vem direcionando seus subsídios em três frentes. Para pessoas físicas menos favorecidas, né? Então, as pessoas que estão mais fragilizadas nesse momento, então tem lá o voucher de R$600, tem várias iniciativas governamentais para a atuação das pessoas de menor renda. Isso é transferência de recursos do governo diretamente para a população, que eu vou colocar aqui como subsídio, tá? Para pequenas e médias empresas, que é o programa que eu vou relatar agora, que é o PESE, que é o de folha de pagamento, e para os estados e municípios, que estava até ontem sendo discutido no Congresso Nacional e que, de alguma maneira, também o governo estava esperando para saber qual era o tamanho do cheque, de acordo com a discussão da democracia que foi feito lá no Congresso, e a conta já está mais ou menos endereçada lá por volta dos seus 60 bilhões. Para, emergencialmente, os estados e municípios conseguirem ter funding também para enfrentar os desafios que eles estão enfrentando na ponta. Esse da folha de pagamento é um recurso da União, que era com a previsão inicial de 40 bilhões, que foi estruturado junto com o Banco Central enfim, a própria Febraban, e é um programa que se remete a pagamento de folha, né? De folha de pagamento até 2 salários mínimos de empresas que faturam até 10 milhões de reais. Nesse caso, você tem um subsídio porque a taxa de juros é de 3,75% ao ano. Então, fixa, não existe spread da instituição financeira. É uma composição entre 85% do Tesouro e 15% dos bancos dentro desse funding, para cada empréstimo que é realizado. E o banco, o BNDES, ele é o operador desse sistema. Então, é recurso do Tesouro. O banco, como ele tem essa ligação com os bancos comerciais, ele faz a gestão desse recurso e faz o link, então, entre o Tesouro e os bancos, sendo que o risco ele é compartilhado entre bancos e Tesouro de 15,85. E aí, nesse caso, existe esse subsídio porque é uma taxa fixa de 3,75 ao ano e que, como vocês devem ter, enfim, visto as discussões e tal, tem grandes reclamações da efetividade do programa, de que ele poderia estar sendo mais... os recursos poderiam estar chegando mais rápido. Aproximadamente, o que a gente tem hoje é de 2 bilhões de reais em financiamentos que impactam aí praticamente 80 mil empresas, com que empregam 1.200.000 pessoas, tá? Hoje ele foi instituído por uma medida provisória que está correndo no Congresso, né, a sua discussão. Pode ser que o Congresso ele tenha, na conversão em lei, flexibilizar esse instrumento, dar mais amplitude a ele, enfim, as condições podem ser modificadas. É uma discussão que está acontecendo no Congresso Nacional. E falando especificamente em relação, então, essas são as medidas em curso, né, que a gente vem trabalhando especificamente para a PME, no caso de crédito, né? Tem as outras iniciativas de equity também que a gente pode falar ao longo da nossa discussão aqui, para não antecipar tudo, mas no caso das medidas em elaboração que estão para serem efetivadas,
tem uma que que o Cristiano falou, que no Chile ele está sendo implementado, né, pelo Corfo, que ele já tem uma tradição em relação a isso, mas que também está sendo trabalhado por vários bancos de desenvolvimento ao redor do mundo nesse momento, que é o de garantia. E aí eu me remeto ao início da minha fala, que assim, hoje o problema realmente não é liquidez, né? O sistema financeiro ele tem os recursos, as instituições bancárias hoje elas estão muito robustas e diferente de 2008, né, que tinha ali uma crise financeira, e até decorrência disso, eles implementaram uma série de medidas que fizeram com que elas ficassem mais robustas e seguras, mas o problema é o risco. Então, para que se destrave esses financiamentos. Então, o que a gente vem trabalhando, e o Petrônio aí é uma pessoa que pode falar melhor, é uma iniciativa que continua sendo de governo, que é do FGI, na reconfiguração do FGI, que a gente está falando, é um fundo garantido de investimento, né, que o banco tem hoje, mas que ele seria flexibilizado para permitir garantia a operações de capital de giro, né, no universo muito maior de empresas, com a utilização também de recursos do Tesouro Nacional, e que a gente está muito confiante em se confirmando, né? Também tem que existir uma medida provisória, vai exatamente trabalhar nessa questão do risco. E aí a gente sabe que quando a gente trabalha com risco, com garantia, a alavancagem é muito grande, né? Então, se estima aí que para cada R$1 que você utiliza para garantia, você pode chegar até R$5 de crédito liberado. Então, a gente vem trabalhando nesse sentido aí, Cristiano, você tem toda a razão. A gente vem trabalhando intensamente nessa solução. E um outro ponto, só para concluir aqui a minha fala, essa questão que o Renato pontuou dos FDICs, que significa o seguinte: olha, estou voltando então a falar agora de mais recurso para a ponta, não é garantia, mas estamos buscando outros canais que não sejam os canais tradicionais de relacionamento do BNDES. Então, essa iniciativa ela se propõe a um comprometimento do banco de R$4 bilhões para até 10 fundos, né, de crédito, onde o banco ele vai fazer parceria com empresas que têm uma base de clientes de PMEs, onde circulam os seus recebíveis ali, né, pela grande empresa. Então, ela tem um conhecimento muito grande dessas pequenas e médias empresas, às vezes melhor do que o próprio sistema bancário, as empresas de maquininha, por exemplo, né? E aí a gente está falando em um cara bem na ponta ali, o microempreendedor, que se utiliza desse sistema para realizar seus pagamentos, e aí essas empresas têm um conhecimento desses atores e topa fazer negócio, porque ele também precisa dessa base ativa, né? Se essa base morrer, o negócio dele acabou, então tem um alinhamento natural de interesse e que a gente vem desenvolvendo, seja uma associação com essas empresas, seja associação com fintechs, que podem ser parceiras nesses fundos. Como o Renato falou, o BNDES ele trabalhou bastante com o Banco Central e com o Conselho Monetário Nacional para que houvesse uma autorização para o BNDES, para que ele pudesse trabalhar através de repasse ou parceria com as fintechs, e foi em maio, mês passado, quer dizer, ainda esse mês, né? Então foi em abril, na verdade. Foi em abril que foi concedida uma autorização para o banco para que ele possa se relacionar com as fintechs, e aí a gente abrir novos canais. Então, o banco está atuando com melhorias incrementais no seu formato tradicional de negócio, com os seus parceiros, ele vem buscando novos canais de crédito e ele vem trabalhando de forma transversal na construção de garantias que vão liberar mais recurso para as suas linhas, mas também para as linhas de todos os nossos parceiros, independente de ser funding no BNDES ou não. Enfim, dei uma geral aqui, acho que o Petrônio pode falar com mais detalhe, e depois a gente pode, né, se tiver tempo de falar aí da parte de saúde, e que também o Petrônio está capitaneando uma iniciativa sensacional de match fund,
e de equity também, que é uma linha que a gente vem trabalhando bastante com pequena e média empresa, para, enfim, apresentar aí depois para vocês. Fala aí, Petroni. Posso seguir aqui, Anjinho? Então, vamos lá. Obrigado, Bruno, pela palavra. Queria agradecer ao Anjinho, ao Bruno também, né, pelo convite de estar aqui. Achei a iniciativa muito bacana, não conhecia a associação, né, dos ex-alunos, e acho muito importante, né, ter esse tipo de fórum para debate. Eu tenho assim, um carinho enorme pelo colégio, então me coloco à disposição sempre que é possível, se eu puder contribuir de alguma maneira. Eu diria que talvez do que eu uso no trabalho, né, ao longo da minha vida, acho que 90% veio do que eu aprendi no colégio, ou do que eu aprendi depois com base no que eu tive lá, né? Então, isso vai muito mais do que o matemática e português, é muito essa questão de como conviver, e esse grupo de pessoas do colégio sempre traz boas recordações, e eu acho que a gente tem uma formação parecida que ajuda muito a pensar da mesma maneira. Então, primeiro eu queria agradecer, tá? Eu vou passar aqui pelas perguntas que o Cristiano, o Daniel e o Renato fizeram. O Bruno já fez um panorama mais geral assim, de como é que o banco vai estar atuando, mas eu vou comentar aqui, por exemplo, o Cristiano comentou sobre concentração bancária, né? E que não tem crédito para pequena empresa. O Daniel, na verdade, comentou a mesma coisa, né? Que os empreendedores de middle também têm restrição a crédito. E os empreendedores têm muitas dificuldades. A verdade é a seguinte, eu empreendi algumas vezes, né? Então, eu sei da dificuldade de um valor enorme para isso. É difícil demais você empreender no Brasil, né? Tudo joga contra. E mesmo, eu acho que quando a gente... até eu me lembro, assim, quando eu fiz um concurso para Vale do Rio Doce, que eu não quis ir, né? E meu pai falou assim, pô, como é que você não vai para Vale, né? Como é que você não fica em Furnas, né? Então, assim, há toda uma pressão para você ir para a grande empresa. Não é normal, né, uma pessoa querer empreender, né? E eu acho que não é um pedaço disso, porque é difícil demais mesmo, né? Então, assim, a gente tem um ambiente mais propício para o empreendedorismo, é uma coisa fundamental, né? Então, isso é um problema. E concentração bancária é uma verdade, e que não aconteceu hoje, né? Ela é um fenômeno que vem acontecendo ao longo de muito tempo, né? Eu vou destacar aqui no discurso de posse do ministro Paulo Guedes. Ele fala em desestatização do mercado de crédito brasileiro, né? E desconcentração bancária. Quando teve a posse do presidente Montezano, né, no BNDES, ele repetiu essa frase. Então, eu diria que isso daqui é uma coisa importante, né? E agora, como é que faz isso? Como é que você consegue resolver esse problema, né? E eu comecei a trabalhar no mercado financeiro por acaso, foi em 97, tá? E na área de crédito. Desde então eu via falar assim, pô, o mercado de crédito vai deslanchar, vamos fazer crédito para empresas menores, etc. Mas, assim, além da concentração bancária, a gente tinha uma questão de crises sucessivas. Eu acho que a gente passou por todos os tipos de crise econômica no país. Isso até, eu acho que para quem viveu mais tempo aqui, facilita quando tem uma crise fora, né? Por exemplo, como a teve de 2008, a de 2011. Né? Quem viveu aqui no país e vê lá para fora, quer operar lá, vai ganhar dinheiro, porque a gente já sabe o que vai acontecer, né? A gente já viveu aqui na pele, então não foi livro-texto. Ajuda muito. Aqui, por experiência, a gente já viveu tudo quanto é crise possível do lado econômico. E levou a essa situação muito difícil. Juros muito altos, que desestimula você ter um mercado pujante de crédito, né? E também para você fazer empreendedorismo. É melhor você dar dinheiro para o governo, né? E ser um rentista do que montar uma companhia, né? E tomar risco. Então, o ambiente é muito adverso, né? E a gente não resolve isso da noite para o dia, né? Então, assim, você precisa de um tempo para que essas coisas melhorem, né? Então, quando você tem algum problema dessa magnitude e você tem uma crise, a situação piora. E quando piora, não melhora. Pelo menos não melhora naquele momento, né? Ela melhora depois até. Até eu acho que essas crises vêm para contribuir para uma melhora futura.
E é isso que a gente está buscando aqui. A gente já vinha fazendo um plano no BNDES, a gente fez um esforço muito grande ao longo do ano passado, depois que o Montesano assumiu, né, para fazer o planejamento do que o banco iria fazer nos próximos anos. E toda a lógica está voltada para buscar, de alguma maneira, descentralizar, operar mais com o mercado, operar mais com a sociedade, estar mais próximo, ajudar no ambiente de empreendedorismo. Então, a gente já tinha várias, vamos dizer, sementinhas plantadas para o que acontecer nos próximos 3 anos. Né? Quando aconteceu a crise, o que a gente está tentando é fazer aqui esses 3 anos em alguns meses. Né? Estamos acelerando tudo, mas demora para você conseguir, não tem os canais. Né? Eu acho que, historicamente, a situação da crise é vamos ajudar as grandes companhias. Né? E aqui talvez uma coisa que vale a pena a gente comentar. Né? O que não está sendo feito no banco? Porque a gente fala muito do que a gente está fazendo, tem muitas coisas que a gente não está fazendo. Né? A demanda que tivemos de crédito no BNDES, se eu somar todas as empresas, associações, grupos que foram no banco solicitar recurso, eu acho que dá um PIB, um ano de PIB. Assim. Eu estou falando de R$ trilhão. Não é um número pequeno. E isto aconteceu simultaneamente, praticamente, para todos os bancos também. Né? Então, assim, quando a gente fala da concentração, é uma verdade, mas também teve uma situação muito atípica, que o cara tomou um susto. Falou assim, como é que eu vou dar dinheiro para todo mundo, né, ao mesmo tempo? E como é que eu faço isso? Em que preço? Né? De que maneira? Para quem? Né? Então, até você digerir e entender, demora assim, um tempinho mínimo. Né? Então, o que nós não estamos fazendo? A gente não está operando para a grande empresa sozinho. Né? O banco não está atuando como um hospital de grandes companhias ou como alguém que seleciona, né, uma empresa para fazer para operar sozinho. A gente está buscando fazer soluções junto com o mercado privado, trazendo os bancos, trazendo investidores para operar junto com o BNDES, que é o que a gente acredita que é a melhor maneira de trabalhar. Né? Então, eu diria que essa é uma mudança. O outro lado da história é que todo esforço fiscal, como o Bruno colocou, né, tem um FANI do banco, do BNDES, recursos próprios, né, ou captados pelo banco, mas tem uma fonte de recursos do Tesouro. A gente tem que lembrar que o Brasil vinha num esforço fiscal importante. Né? Então, a gente está numa situação diferente de outros países, né, que tem situações fiscais diferentes. Nós estávamos em uma situação de necessidade de contenção. Né? Nesse cenário, a quantidade de recursos disponíveis ela não é tão grande. Mas para onde ela está sendo direcionada? Para a pequena e média empresa, para a pessoa física. Então, eu diria que esta postura é a vontade. Né? E várias ações estão sendo feitas com esse objetivo. Como colocou lá o Pronamp, que virou PESE depois, né? É um programa que visa, né, você dar dinheiro para a pessoa física, para o salário do cara lá na ponta, né, numa condição extremamente vantajosa. E aqui eu acho que uma coisa que a gente tem que, né, chamar atenção, não existia esse canal. A gente não tinha um mecanismo de chegar na ponta. Então, você tem que criar um mecanismo. Não é trivial. Essas coisas são extremamente complexas. E esse programa deve chegar talvez a 10 bi, ou por aí, na ordem de grandeza. Né? É um volume de recursos muito grande para você fazer um programa e colocar isso de pé. Né? Aí as pessoas muitas vezes falam assim, será que está muito efetivo, não está efetivo, porque o valor era maior? Assim, sempre que a gente faz um orçamento de alguma coisa, de um programa desse, né, você faz o orçamento com base no universo total. Né? Se todo mundo pegar o dinheiro, quanto é que tem? Tem aquilo ali. Não pode faltar, né, se o cara quiser ir lá pegar. Agora, todo mundo pegar nunca é possível. Né? Então, você tem várias, né, situações que dificultam. Então, eu acho, por exemplo, que esse programa, embora ele fique aquém do volume anunciado, ele é um programa muito inovador. Você criou um canal diferente, né, e conseguiu botar um volume significativo de recursos na ponta. E como eu estou falando, é tudo novo. Né? Então, quando a novidade, o início sempre, para quem empreende, sempre sabe disso. Né? O começo sempre tem uma coisa que você não viu, tem uma coisa que você não identificou, você tem que ser muito rápido para ajustar. Então, o primeiro mês do programa vai ser 2 bi, o segundo você perde 8. Né? Então, assim, a gente ajusta e vai melhorando. Né? Agora, a dificuldade é que a crise é aguda. Né? Então, as pessoas ficam com aquela sensação de, poxa, será que está indo bem? Será que está funcionando bem? Então, é sempre assim, a opinião, né, depende de cada um. A gente tem que ser medido pela sociedade. Então, assim, a opinião que importa de verdade é como a sociedade vê o banco.
E a gente tem uma dificuldade adicional de ter pouco, agora tem mais, né? Mas assim, de como a informação chega direto para as pessoas, né? Porque muitas vezes você pode sempre olhar o copo meio cheio, meio vazio, né? Se você fica falando a mesma coisa, apontando sempre para o lado ruim, né? É sempre mais difícil. Mas eu diria que esse esforço do banco está sendo muito voltado, e do governo principalmente, né? Para pequena e média, para pessoa física, e o BNDES também. Agora, o BNDES tem uma dificuldade grande para atuar com a pequena e média empresa. Nós somos um banco de atacado, né? Nós não somos um banco de varejo. A gente não tem acesso a... Então, assim, quando coloca assim, será que vai dar para uma pessoa física chegar no banco diretamente e pegar, sei lá, 1 milhão, 2, 10, né? Não vai funcionar. Né? Isso é algo que não funciona no BNDES. Né? Nós temos toda uma estrutura para fazer para a grande empresa. Qual o lado bom da história aqui? Tá? É que não funciona diretamente, mas indiretamente funciona. E quando a gente fala assim, os bancos são poucos, tá bom, a gente tem que criar outros canais. Né? Então, e estamos fazendo isso. Então, o esforço de novos canais é algo fundamental. Né? E eu acho que tecnologia chegou para nos ajudar. Então, hoje, existe a possibilidade de você chegar em empresas menores, né? Usando o quê? Tecnologia. Tecnologia, eu acho que é o buraco, é o caminho, desculpa, o buraco não, é a forma de você endereçar esse buraco que se abriu por conta da concentração bancária. Né? Isso já vinha acontecendo. Eu comentei com vocês que eu tinha feito algumas vezes, eu fui empreendedor. Eu, antes de ir para o banco, eu estava empreendendo, né? Comprando fintechs de crédito, justamente com a perspectiva de cobrir um pouco desse buraco. Né? Tem vontade, tem empresa boa, tem empreendedor, tem investidor disposto a botar dinheiro. Então, como eu falei antes, né? Um dos grandes problemas que a gente tinha antes, né? Além é o canal de acesso ao cara pequeno, e o outro era o juro muito grande. O juro muito grande acabou, né? Pelo menos um horizonte razoável, e se a gente continuar numa situação minimamente normal e seguindo essas medidas, né, do lado econômico, eu acho que a gente vai ter um caminho bom. Era a primeira vez que a gente estava aqui vivendo um cenário razoável, né, de juro baixo, PIB com perspectiva de crescimento, sem inflação. Né? Então, isso gera, né, interesse de mais gente investir em crédito. Né? Então, isso é uma coisa que foi, na minha visão, resolvida, né? Ou pelo menos está mais atendida. O que faltava era o canal. Eu preciso de um canal. Eu não consigo atender o cara se eu não tiver ligado lá. Quem tem um canal hoje? São os grandes bancos, de um lado. Né? O que a gente precisa? Usar tecnologia para fazer isso. Então, tem todo um projeto no BNDES chamado BNDES Digital. Né? A área do BNDES voltada para isso está com esse, vamos dizer, arcabouço. Né? Como o pessoal, não lembro quem, acho que foi o Daniel também, falou de fintech. A gente, de fato, está próximo das fintechs e quer estimular, né, que outras fintechs passem a usar, e junto com isso você tem que ter fundo de crédito, né, você precisa de fundos de crédito. Então, essa iniciativa de você botar FDIC é algo que tem um mérito por si só para você estimular alguns fundos de crédito novo, mais gestores. A gente tem muito gestor de equity, tem gestor de private equity, mas não tem gestor de crédito. Tem pouco, né? Dá para contar nos dedos de uma mão. Né? Então, essas coisas levam um pouquinho de tempo para você conseguir construir tudo isso. Né? Mas o que a gente está tentando no curtíssimo espaço de tempo, ver o que é possível e atuar da melhor maneira, né, nesse cenário. Como o Bruno falou, assim, a gente tomou algumas medidas voltadas para as grandes empresas, e aí eu vou dizer o feedback que as companhias estão nos dando para mim. Né? Que eles estão muito assim, surpresos e estão elogiando o banco em relação ao timing que a gente está fazendo as operações. De standstill, a mesma coisa para essa linha emergencial para a saúde. Né? Nós fizemos uma linha de 2 bilhões de reais para empresas que produzem insumos voltados para a Covid, né? Então, máscara, equipamento médico, EPI, etc., ou até para a indústria que quisesse mudar a sua produção, né? Produzir uma coisa e para ela mudar a produção dela e passar a gerar equipamento para EPI. Tá? Isso já está rodando e rodou rápido. Tá? Do outro lado,
Para as empresas menores, a gente está atuando, seja o FDIC, como colocou, essa linha de giro, e aí eu acho que ela está indo bem também, mas não é um volume suficientemente grande. E os bancos, de fato, têm uma situação de ter concentração e ter uma incerteza muito grande. E aí, a gente, olhando até essa experiência de outros bancos lá fora, né? Não só outros bancos, né? Outros países, como é que eles atuaram na crise, uma das coisas que chamou atenção, eu diria que aí é um lugar onde o banco estava com menos atuação, e já era um gap que a gente tem também identificado antes, e queria acelerar, era na parte de seguro, né? O garantias. Como é que a gente atua e aumenta as garantias e o funcionamento disso no mercado brasileiro, né? A partir daí, a gente viu os programas lá de fora, vimos os programas que tinham aqui no banco, né, e no Brasil, e estamos com um projeto aí bem importante, né? A gente está com a expectativa que nos próximos dias, porque isso depende de medida legislativa, isso seja devidamente anunciado, mas é usar uma expansão do fundo garantidor, né, que já existe, mas com uma cota com recurso público voltado para destravar o mercado de crédito no país, né? Isso deve ter um volume razoável, bem significativo, e uma adesão grande dos bancos. O objetivo aqui, só para vocês entenderem como é que funciona a lógica, tá? É mais ou menos como se, para um empréstimo novo, né, um empréstimo for concedido, se o banco assim desejar, né, quiser fazer um seguro, ele contrataria uma garantia, né, desse fundo garantidor. 80% do crédito estaria garantido pelo fundo, né? Ou seja, você tem um compartilhamento de risco, 20% fica com o banco ou com a instituição financeira, 80% passa para o fundo garantidor, mas você coloca um limite, ou seja, se ele fez uma carteira muito ruim, né, a partir de um determinado patamar de perda, você não tem mais cobertura. A gente cobriria 20% da carteira total, né, dessa instituição financeira. Só para dar um exemplo, se alguém tivesse feito uma carteira de 100 milhões de reais, né, com boletinhas lá de 1 milhão cada uma, né, a primeira perda, o fundo ia pagar 800 mil, a segunda 800, até a hora que o total chegasse em 20 milhões de reais. A partir dali, você não paga mais nada. Então, essa é a lógica, né? E isso, deixando que as instituições financeiras tenham liberdade para definir prazo, definir condição, obviamente com algumas limitações, né? Dado que a gente está usando um recurso e assumindo um pedaço significativo do risco, a ideia é que você tenha um crédito num preço melhor do que você tinha antes, já vai ser um negócio, como eu falei, né? Uma situação pior. Você conseguir crédito numa condição melhor é algo que, se a gente conseguir fazer isso, já vai ser muito positivo e efetivo na minha visão, né? Mas colocar essas coisas de pé leva um pouquinho de tempo, né? Tem muita tecnologia envolvida, e o que não está faltando aqui, do lado bom, eu acho que é empenho das pessoas, né? Essa aqui é a minha primeira experiência no governo, de alguma maneira, né? E foi completamente atípico para mim. Eu, de fato, não tinha nem interesse nem vontade de trabalhar dessa forma, mas até foi o convite do presidente Montezano com o Bruno Aranha, né? Eles me convenceram que era importante e que poderia ser uma experiência bacana, e eu estou 100% agradecido até os dois, porque, de fato, está sendo muito proveitoso, e eu acho que a gente está fazendo um trabalho que, embora a gente não atenda 100%, a gente não consegue resolver todos os problemas do mundo, né? Mas eu acho que a direção que a gente está indo, a direção que eu acredito, né? E a diretoria do banco acredita muito, e eu acho que a equipe do banco inteira está muito motivada para tentar fazer o máximo nesse momento. Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês aqui. Estou aberto aqui a pergunta, a quem quiser perguntar. Só para complementar o Petrônio aqui, né? Acho que é um ponto interessante que ele falou, esse do giro dentro da nossa metrificação aqui, ele vem sendo bastante tomado pelos bancos médios, né? Pelas cooperativas. Então, você vê assim essa coisa do nicho, do risco, né? Tem sido bastante interessante o trabalho desses nossos parceiros, né? E nessa questão da emergencial de saúde, foi o que o Petrônio colocou, né? Na verdade, a gente flexibilizou várias regras internas
seja de garantia. Então, no caso, aí nesse caso da saúde, são operações diretas mesmo, tá? Direta com o BNDES, com questões de garantia, assim, com dispensa de garantia real, todos os nossos fluxos internos, ser bem célere nessas operações. E além desse ponto da produção de equipamentos, porque o fato é que no Brasil as empresas voltadas para a produção de máscara, de ventilador, desses equipamentos de proteção, elas são pequenas e médias empresas, elas não têm a capacidade, mesmo tendo um grande pedido de compra do Ministério da Saúde, de atender, né? Então, falta giro para elas, falta o fluxo de dinheiro imediato, e também para aquelas empresas que estão construindo os hospitais de campana, né? Então, um exemplo é lá de São Paulo, né? Dos dois hospitais que estão sendo de campana, estão sendo construídos, onde o banco apoia as empresas de engenharia que estão fazendo essa atividade de levantamento desses hospitais, além do apoio em instituições filantrópicas, mas também privadas, para ampliação dos leitos, seja leitos de UTI, mas os outros leitos tradicionais, voltados para receber as pessoas com Covid e, em especial, também os leitos destinados ao próprio SUS, né? Então, o time que, inclusive, responde ao Petrônio, vem sendo muito atuante com isso. Então, o banco ele tá querendo fazer e fazer rápido. E é isso que o Petrônio falou, é o aprendizado. Não vai dar certo algumas coisas? Não vai. E a questão é a gente se mexer rápido, aprender com essas questões que não deram tão certo. E isso, para os empreendedores aqui, muitos que estão presentes, é a vida comum, mas para uma empresa grande, uma empresa de governo, empresa estatal, que muitas vezes ela já é naturalmente mais engessada, e tem que ser porque a gente, né, naturalmente mais engessada porque a gente trabalha com recursos públicos, mas também tem todo um escrutínio de controle, né, em cima da instituição. É desafiador, né? É desafiador, mas o time do banco está bem engajado em fazer isso, a gente vem fazendo. E o outro ponto aqui que é importante, que representa isso, esse nosso encontro representa o mindset do banco, é a transparência, é a prestação de contas. Então, foi como o Petrônio falou, a sociedade está satisfeita, não está satisfeita, a gente tem que entender por quê, a gente tem que abrir espaço nas nossas agendas, a gente tem que estar presente, escutando, respondendo, prestando contas do nosso trabalho. Então, é uma grande oportunidade para todos nós aqui. E o que a gente e trabalhar, como o Petrônio falou, com o mercado, significa trabalhar com a sociedade, né? Estar aberto para receber sugestões, estar aberto para trabalhar junto, para inovar em conjunto com a sociedade, porque os problemas são complexos demais para uma pessoa dar a solução, né? O Estado ele não vai resolver esses problemas sozinho. Então, a sociedade como um todo ela tem que se unir, fazer sua cota de sacrifício, que com isso eu acredito que a gente consiga sair aí mais rápido e melhor do que a gente entrou. Bom, obrigado, Bruno. Obrigado, Petrônio. Queria passar a bola agora para o Daniel, para endereçar essa questão da saúde. Deixa eu só responder uma pergunta que está aqui. Pode, lógico. Esse é comentar também sobre isso. O pessoal perguntou aqui se, dado que a gente não tem uma relação direta, né, com na ponta, e precisa de agente financeiro, se a gente teria se a gente botaria algum teto de taxa ou alguma relação, né, da taxa máxima cobrada na ponta. E aí o ponto aqui é o seguinte, de fato, isso, o crédito já está difícil sem a gente colocar essa restrição. Se eu colocasse aí, isso ia ser pior ainda, né? Então, na verdade, o que a gente tem buscado fazer é dar muita transparência, como o Bruno falou, né? Então, de um lado, a gente conversa com os bancos, pergunta o que está acontecendo, né? E do outro lado, deixar claro quem está dando dinheiro, onde e em que preço, né? Para que as pessoas tenham condição de entender, buscar
e atuar melhor. Isso tem funcionado. Por exemplo, nessa linha de crédito, ela começou menorzinha também, né? Esse 5 bi, e passou a sair de uma forma mais vultosa. Agora, a solução desse problema, para mim, só tem uma: é você ter mais canal. Né? A gente precisa de mais canal para chegar na ponta. Então, criar novos canais é um desafio do BNDES. É o que a gente está buscando aqui. Tá? Seja via fundo, esse BNDES digital, o seguro, enfim, qualquer forma que tiver de novos canais é coisa que a gente tem interesse em escutar. Isso nem está com a minha área diretamente, né? Mas é uma coisa que a gente está buscando, porque, no fundo, você precisa de competição, né? De mais players para regular melhor esse preço. Agora a gente fica com algumas ferramentas, né? Mas elas não resolvem 100% do problema. E eu queria só pedir, Anjinho, se pudesse, no fim, se a gente puder gastar uns 5, 10 minutos para comentar sobre esse programa de saúde que o Bruno colocou, que não tem a ver com crédito, tá? É na parte de doação do banco, da área social, mas eu acho que explica também um outro lado de atuação do BNDES, que não era assim o foco dessa reunião, mas talvez seja interessante. Tá bom. Anjinho, deixa eu só responder aqui a pergunta específica sobre a 13.999, né? Que é o Pronamp. Então, esse programa ele vai dentro daquela realidade que eu falei, que é um funding de governo, né? Então, o Pronamp ele é voltado para realmente empresas menores, o funding de governo, que o Tesouro Nacional vai aportar no FCO, que é um fundo constitucional que é operado pelo Banco do Brasil. Então, nesse caso, como é um funding de governo diretamente, que tem um subsídio, então, assim, a União Federal ela falou, olha, vou construir essa iniciativa. Isso, o Pronamp veio até a iniciativa inicial do Congresso, né? Se colocou uma conta em que a União coloca como despesa primária. Então, falou, colocou como despesa primária, é um subsídio muito claro e que ela vai colocar no FCO e que esses recursos vão podem ser acessados pelas pequenas e médias empresas. E aí, por conseguinte, é que você consegue imputar algum tipo de taxa já prevista, né? Então, você tem lá a Selic mais, eu estou vendo aqui, a Selic mais 1,25 com prazo de 36 meses. Então, é um programa de governo, né? E é diferente essa linha da linha do BNDES. A linha do BNDES, usando o balanço do banco, não são linhas subsidiadas, são linhas de mercado. Só para esclarecer aqui. Tá bom. Deixa eu alinhar aqui rapidamente. Primeiro, agradecer novamente a todos, Bruno, Petrônio, excelentes as suas colocações, as explicações. Muito feliz em ver essa questão de transparência, de como o BNDES está atuando. Eu queria aqui endereçar alguns pontos que vocês colocaram aqui para os nossos outros participantes. A questão da saúde, que o Petrônio já colocou, que quer comentar. Então, acho que a gente podia começar com o Daniel falando sobre isso. Depois eu queria pedir para o Renato, em seguida, explorar essa questão que você mencionou, que acho que é muito importante dos canais, né? Que aí já entra um ponto que eu queria que vocês também endereçassem, é que toda crise ela gera oportunidades, né? E eu acho que uma das oportunidades que essa crise está gerando para o BNDES, para o mercado especificamente, é como repensar ou acelerar algumas ações do BNDES em termos dessa atender, sair do que é um banco de atacado e vai continuar sendo, mas como a gente consegue fazer com que esse crédito chegue mais na frente. Talvez se a crise demorasse alguns anos nesses novos canais e outras iniciativas, a crise acelera isso. Então, eu queria que vocês olhassem como o BNDES vai acelerar e como é que ele muda essa situação em termos mais perenes para frente. Tá? E, por último, eu queria pedir que o Cristiano endereçasse as questões aí do crédito, do empreendedor, se ele tem visto chegar o crédito ou não, para a gente dar seguimento aí nessas questões e outras que possam surgir aqui pelo site, aqui pelo chat. Tá bom? Daniel, por favor, depois Renato e Vamos Cristiano. Lá. Tentando aqui falar um pouquinho mais agora do setor da saúde, né, como propôs o Bruno aí, o Petrônio falou muito bem. Em primeiro lugar, eu fico muito feliz de ver um pensamento empresarial no BNDES depois de muito tempo. Já tive outras experiências com o BNDES em outros mercados que eu participei. É muito legal porque, na verdade, quando a gente fala de crédito, a gente fala de adequação daquela linha de crédito a um problema real, né? E você via antes muitas criações de
mecanismos e coisas, mas que, na verdade, a realidade do empresário não estava ali pensada, né? Ou seja, era uma linha de crédito muito bonita, ela fazia ali espécie no mercado, mas ela não se adequava. De fato, o que o Petrônio falou, e eu percebi de dentro, falando com todo o mercado da saúde, como eu estou todos os dias, né, é que a linha de fomento à saúde, né, principalmente relativamente aos EPIs, ela funcionou. Né? A gente viu realmente o fomento acontecendo, aquele fornecimento de EPIs que era impossível. Não estou falando aqui de preço, né? Não estou falando de preço, mas falando de se ter os equipamentos, de se ter acesso a isso. A gente viu no último mês e meio as coisas realmente acontecendo. Dando um pouquinho de contribuição aqui de quem também está no mercado, a gente está vendo um gargalo agora para a indústria farmacêutica, que é a produção de alguns medicamentos muito importantes para o tratamento dos pacientes de Covid. E a gente está vendo isso na quantidade. Se depois vocês quiserem conversar comigo sobre esse tipo de medicamento, eu estou totalmente à disposição. Isso está acontecendo não só na minha rede, mas nas demais redes grandes. A gente tem um horizonte agora de 10, 15 dias complicado de alguns tipos de medicamentos de relaxamento do paciente para intubação. Tá? E aí não estamos falando de preço de novo, não vou entrar nessa seara, mas falando da própria disponibilidade. Eu acho que vocês foram muito assertivos e ajudaram a resolver um problema imediato de EPIs e equipamentos. A gente está migrando para esse problema agora na indústria farmacêutica. Tá? Em segundo lugar, o que me preocupa um pouco, e essa linha era muito atrelada também à expansão de negócios e produção para o atendimento ao Covid. Né? Se você pegar do ponto de vista dos hospitais que estão segurando essa rabuda do Covid lá dentro, com menos faturamento, porque todas as eletivas pararam, tudo parou, né? Então, parece que os hospitais ganharam dinheiro no Covid, mas isso não é uma verdade. Pelo contrário, isso frustrou muito caixa. Operações, inclusive, que eram geradoras de caixa e que vão enfrentar agora, começando agora a entrar de novo, numa retomada das eletivas e tudo mais, porém, com caixa minguado e num mercado em que a gente deve perder vidas, no mercado de saúde suplementar, em que o público cada vez mais vai precisar da colaboração com o mercado. E o que acontece hoje? Um medo muito grande do mercado nesses chamamentos do Estado, enfim. Eu assim, também colocando como uma contribuição, e eu vejo que vocês estão preocupados com assuntos reais do dia a dia do mercado, isso é muito legal de ouvir, como eu falei atrás. Mas agora, qual é o grande desafio também? Como é que se garante esse recebível do Estado, dos estados, para que eles possam utilizar a rede particular, tomar um pouquinho dessa demanda que vai ficar reprimida do próprio Estado. O Estado tem tentado fazer isso. E aí sempre vem um fantasma aí de vai tomar minha capacidade produtiva, não vai? Assim, isso bem trabalhado pode ser interessante para redes privadas menores, que tinham seu grau de ocupação aí mais restrito, não estou falando das grandes redes, mas das redes menores, isso pode ser uma saída para elas. Se elas tiverem acesso a uma linha que garanta o recebimento dos estados e que isso permita fazer novos investimentos para aumentar a capacidade, eles o farão. Né? Se ele entender que por 5 anos, 6 anos, 7 anos, esse dinheiro vai chegar, eles têm preço, eles têm oportunidade, eles podem investir. Mas hoje qual é o medo? Eu não vou receber, o cara não vai me pagar, eu não vou atender, mas, ao mesmo tempo, a gente vai ver um mercado de migração do suplementar para o público, a gente vai ver o público precisando mais porque não tem capacidade de fazer novos aparelhos, então ele tem que usar os que já existem, e a gente precisa pensar em como tirar o medo do empresário de atender o público. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Nova York, os hospitais foram enxurrados por pessoas sem plano de saúde. Mas por quê? Porque lá existe uma certeza de que você recebe aquilo, né? E eu sei que isso nesse momento é complicado, que o BNDES já tem ajudado os estados que estão endividados completamente, né? A dívida interna é gigantesca, mas assim, do ponto de vista real da nossa gestão hoje, eu não vejo que o empresário não gostaria de atender essa demanda do público e não acho que precisaria a gente estar pensando em construir tantos aparelhos novos. Eu acho que uma garantia ao particular de que essa associação ao público ela seja mais duradoura, eu acho que isso vai funcionar muito, tá? Então, assim, era um pouco desse recado. A gente está vendo agora Estado falando, olha, eu vou tomar, o Senado fazendo uma iniciativa de dizer que mais de 80% de ociosidade eu vou tomar esses leitos para ocupar, mas a que preço?
E o que isso vai fazer com o atendimento das outras depois? A gente tem uma demanda de câncer reprimida, né? Porque o atendimento ao câncer ficou parado, vai ter que ser atendido logo depois, né? A gente tem demanda de cardiopatias, muitas coisas que aconteceram e que a gente vai precisar atender e precisar ter dinheiro, né? E atender o público a um ticket de 1/4 do valor do que você paga compulsoriamente pode ser a quebra dessa rede que o mercado vai precisar. Então, assim, eu estou dando aqui um pouquinho da visão do empresário, do que a gente está conversando nas associações, porque eu já vi que a cabeça de vocês, eu já conheci o Aranha, não conheci o Petrônio, é muito voltada para a realidade dos fatos, né? Então, assim, estou dando um pouquinho aqui do depoimento da realidade, eu sei que vocês vão querer ajustar e me colocar à disposição também, como o Petrônio falou, eu nunca na vida pensei em trabalhar para o governo, mas se eu puder dedicar algumas horas para trazer um pouquinho dessa realidade, eu acho que é um momento da gente dedicar gratuitamente nosso expertise, tudo que o colégio, a faculdade, tudo que a nossa vida profissional deu para a gente contribuir para esse momento, né? Não, é mais tá ou menos bom. por aí. Eu vou tentar falar rapidamente aqui, Daniel, assim, o que a gente tem buscado fazer é ficar cada vez mais próximo do setor real, né? Então, seja para fazer operação de crédito junto com o mercado, seja para a parte de doação, como eu vou comentar aqui antes, né? Mas a proximidade do banco com a sociedade, com setores atuantes da economia, eu acho que é fundamental, porque se você fica distante, de fato, você cria uma solução que ela pode ser bonita, mas não funciona, né? E aí não adianta nada, né? Então, a gente tem que ser medido, isso já mudou até, tá? A gente está colocando no banco, a gente tem que ser medido não por desembolso de crédito, né? Não por quanto a gente está fazendo, mas o que a gente gerou de impacto lá na ponta para o cidadão, né? Obviamente, o mecanismo de fato, você fazer desembolso, né? Mas tem outras atividades. Eu acho que uma atividade importante do banco é ser um articulador, vamos dizer, ser um meio de campo, fazer o meio de campo entre o privado e o público, né? Porque aqui tem um time que conhece muito de setor. Então, por exemplo, a gente tem um time lá no banco. E aí eu vou te dizer, tá? Em relação à capacidade técnica, capacidade de conhecimento, eu nunca tive melhor serviço na minha vida, né? Já tive em banco fazendo análise de equity, já fui gestor de ações, tinha vários caras para conversar. A profundidade que eu vejo aqui, quando eu vou conversar com um time de saúde, é muito maior que eu tenho no banco de investimento tradicional, né? Então, se a gente consegue botar o time aqui próximo das pessoas para entender os problemas reais, desenhar soluções, olhando o longo prazo, junto com o governo, né? Com estados, municípios e o governo federal, eu acho que é o melhor caminho, né? A gente tem buscado cada vez fazer mais isso, ter fóruns constantes. A gente fez um fórum na virada do ano sobre saneamento, que ajudou, inclusive, na passagem da lei de saneamento. Trazendo o quê? Todos os empresários, né, ou grande parte deles, junto com bancos, com investidores, todo mundo põe todo mundo junto numa sala, né, as pessoas conversam, dão ideias, especialistas e tal, você começa a desenhar alguma coisa, né? Uma coisa que funcione do ponto de vista prático, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer mais isso. E esse momento está sendo um momento de aproximação, né? Porque, dado que a gente já tinha um pouco esse papel, né? Mas todo mundo tem alguma questão importante para resolver no curto prazo, isso acaba acontecendo à força, né? E esse tipo de relacionamento, esse tipo de busca por algumas soluções, eu acho que é alguma coisa que a gente tem que manter, né? Na linha do que a gente talvez tire de proveito e coloque para frente. De novo, já estava na meta isso aqui, né? Mas é o fórum adequado. Então, estamos aqui à disposição, ter um grupo. É sempre melhor para a gente falar de forma institucional, né? Em vez de falar com uma empresa, falar com um conjunto, vir uma associação, botar todo mundo numa sala para discussão. Sim. Mas aqui a gente está 100% aberto a ver as soluções que a gente pode ter e pode envolver recurso ou pode não envolver recurso algum, né? Às vezes é só você botar junto, já funciona. Eu dou um exemplo aqui, tá? Na parte de educação, agora, no curto prazo, a gente não botou R$1, tá? Mas a gente ajudou a uma solução que proveu conteúdo, né, para pessoas que estão em casa, via canal de TV, né? Então, só colocamos as pessoas juntas e o negócio funcionou, né? Ou pelo menos andou, né? Às vezes precisa de recurso, aí pode ser crédito, pode ser equity, pode ser do banco, pode não ser, mas a gente ajudar nisso, eu acho que é uma coisa que é importante e a gente está à disposição para fazer isso, tá? Sobre o que o Anjinho colocou de acelerar coisas do longo prazo, eu tentei lembrar aqui,
a vida tão intensa no curto prazo que eu até esqueci das metas de longo prazo, né? Mas eu tentei lembrar aqui o que eu tinha para mim, né? Olhando para 3 anos, né? Então, Petrônio, Oi. Petrônio, antes de você comentar, eu queria pedir para o Renato fazer um comentário, que acho que ele vai endereçar um pouco disso que você vai falar, e aí já você aproveita e já pega o ponto dele também. Eu posso, Anjinho, só posso comentar um pouquinho o que o Daniel falou, são 2 minutos só, assim... Tá bom, aí depois a gente passa para o... Perfeito. Só para a gente fechar esse ponto da saúde. Que aí o Petrônio pega o ponto do Renato que ele estava desenvolvendo, que eu acho muito importante. Que é o seguinte, a gente sabe da realidade dos hospitais, né? O time de saúde, capitaneado pelo Petrônio, está conversando bastante com as associações, a gente reconhece que as eletivas, né? Então, foi o que você falou, o pessoal fala, até a Covid, então os hospitais estão andando de braçada, né? Não é exatamente isso, né? Dentro do modelo de negócios, as eletivas são, né, importantíssimas para sustentabilidade dos hospitais, eles não estão fazendo. Então, a queda de 30%, 40%, tem relatos nesse sentido. A gente vem trabalhando em relação a isso também para dar uma resposta pelo banco diretamente com hospitais privados para, enfim, apoiá-los financeiramente. Uma outra coisa, eu falei do apoio para os estados e municípios, né? Então, dado que essa realidade de estados e municípios ela já está endereçada, a gente já tem a possibilidade, inclusive, né, que foi aprovada agora a lei relacionada à ajuda aos estados, de trabalhar junto com os estados em novas iniciativas que vão dar fôlego para eles. E o que você falou de recebíveis em garantias, né? A gente vem trabalhando muito com os recebíveis do SUS, né? Nessa frente desse produto específico para a Covid, né? E ele pode ser amplificado para outras iniciativas que a gente possa vir a tomar, né? Então, só para dar essas informações adicionais que a gente está sim olhando, está sim preocupado e trabalhando aí para apoiar o setor, o que é muito importante. Se você puder passar aí a palavra para o Renato. Obrigado. Maravilha. O Bruno e o Petrônio, né, os dois mencionaram a questão da concentração bancária e a característica aí do BNDES como banco de atacado, né, com a dificuldade de financiar as pequenas empresas. E eu ia perguntar justamente relacionado a isso, né, sobre a percepção deles em relação ao papel da tecnologia, das fintechs de crédito como agentes, aí, como canais alternativos para tentar atuar, né, nesse problema, e foi bom até que o Petrônio já se antecipou em responder e ressaltar a relevância disso, né? Então, eu ia tentar falar um pouquinho disso, até para puxar a sardinha. Eu trabalho numa gestora de Venture Capital, né, com startup de tecnologia, então puxar essa sardinha para essa alternativa também. Assim, não sei se todo mundo está familiarizado, aliás, com o que são as fintechs de crédito, né, mas são, como o Petrônio falou, basicamente plataformas eletrônicas de concessão de crédito, né? Então, são canais alternativos aos canais bancários tradicionais aí que a gente vê, né? E realmente, nos últimos meses, aí, semanas, a gente vê alguns movimentos institucionais para reforçar o papel delas, então com regras aí novas do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional, permitindo a emissão de cartão de crédito, novas regras para renegociação de dívida, né? E até aquela operação com repasse de recursos do BNDES. E a gente vê alguns exemplos práticos, né? Nessa de acelerar certos movimentos e de tentar usar essa tecnologia para resolver problemas. A gente tem visto aí no mercado alguns exemplos práticos dessa atuação, né? Então, a Cielo adaptou as maquininhas dela para receber pagamentos com os cartões de débito virtual lá do Corona Voucher, né? Aquele auxílio emergencial para as pessoas não terem que sacar. A PicPay também anunciou que vai entrar no mercado de cartão de crédito e de concessão de crédito também, né? Então, acho que a primeira consideração é tentar ilustrar um pouquinho isso, né? E eu concordo plenamente que esse é um caminho, né? E a segunda consideração, na verdade, perguntas que eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês,
do ponto de vista prático, né? A primeira, como é que tem funcionado na prática essa operação em parceria do BNDES com as fintechs de crédito, né? Para esse repasse. E a segunda, se avançou, eu tinha ouvido que havia um projeto até para criação ali de figuras de correspondentes digitais, né? Para mutantes, o que tem ali com relação aos correspondentes bancários, ali, caixa lotérica, etc. Mas para auxílio, seja no pagamento de contas, seja para distribuição de recursos emergenciais. Então, queria ouvir de vocês sobre esses dois pontos, como é que tem sido essa operação em parceria e se avançou esse projeto de criação de correspondentes digitais. Quer falar, Petrone? Eu vou falar sem complementa, Bruno. Essa área fica com o que a gente chama de BNDES digital, né? Então, o nome é novo. E tem um diretor do banco novo, chegou há poucas semanas, que está à frente disso, tá? Eu diria que a aproximação com as fintechs ela tem sido crescente no tempo. Havia assim uma visão no banco de que um caminho seria colocá-las como agentes repassadores, né? E na verdade eu acho que no caso de fintech não funciona tanto assim, porque como elas têm um balanço, né, pequeno, tem pouco patrimônio, o caminho tem que ser via FDIC, né? Então, na verdade, você tem que ter um misto de fintechs, que o banco tem conforto, né, de operar, né? Do outro, fundos e gestores, pode ser o mesmo time, né? Mas eu preciso de um veículo no qual o BNDES possa colocar recurso e o ideal é que eu não seja o único cara colocando recurso lá dentro, né? Se o negócio é bom mesmo, a fintech tem que ser capaz de trazer investidores que vão botar cota subordinada num fundo desse daí, e a gente entraria com a cota sênior junto com outra parte do mercado, mas no primeiro momento nós poderíamos tomar uma parte significativa para ajudar a desenvolver, né? Então, este é um caminho que eu acho importante, isso está em discussão, né? E eu acho que esse momento pode ser oportuno para a gente conversar mais sobre isso daqui. De novo, isso não está comigo diretamente, né? Mas é uma conversa muito importante dentro do banco, tá? Uma outra coisa que é importante é o BNDES pode servir como uma grande fonte de originação. Assim, na minha impressão, né, os problemas que as fintechs de crédito têm são dois, né? Tem alguns, mas vamos lá. Os importantes são funding, então ela precisa de ter dinheiro para poder fazer o crédito, né? E aí tem um misto de capital próprio, de terceiro, e essa estrutura de FDIC, na minha visão, ela é ideal para endereçar esse problema, né? Para você testar os motores, etc. Do outro lado, você tem os custos de originação dos créditos, né? Que também, muitas vezes, fica caro, né? Tem vários caras que tentaram entrar via mar aberto, operar por via mar, cuja aquisição de cliente fica tão grande, né? Junto com a inadimplência na fase inicial, etc., para você constituir uma base, né? Que muitas acabam não aguentando passar por essa fase, né? Então, quando você tem uma originação vindo pelo BNDES, isso funciona bem. Isso já está acontecendo, né, na linha. O banco montou uma plataforma que ainda, sem muita divulgação, mas ela já funciona um pouco, né? E ela está funcionando como originar crédito para os agentes repassadores. E muitas das vezes, na verdade, na maioria dos casos, os agentes fazem a operação de crédito sem tomar recurso do banco, né? Então, ele não toma a linha de repasse do BNDES e faz a operação direta que foi originada ali dentro. Eu deveria fornecer isso também para outros agentes, né? Para as fintechs que, né, funcionem bem, né? Então, a dificuldade é muito e isso está sendo endereçado, né? São empresas novas que não têm patrimônio, né, com um histórico pequeno. Você precisa, de alguma forma, aprovar isso dentro do banco, porque quando você coloca lá no site, de alguma maneira, você deu uma chancela, se der problema, a gente vai ter que, de alguma forma, ainda que moralmente, né, a gente vai estar junto. Então, tem um cuidado muito grande com isso, mas há um interesse enorme de desenvolver esse mercado, que eu acho que, como eu falei anteriormente, para mim é a forma da gente ter um mercado que não só fintech, mas fundos de crédito e fintechs tendo um papel relevante, né, consiga cobrir, né, e gerar outros agentes atuando no mercado de crédito de uma maneira intensa.
né, para aumentar a competição e a gente ficar com esse problema, minimizar o problema da concentração bancária. Não, eu concordo com você. Acho que assim existe uma linha tênue aí entre uma escalada sustentável, aproveitando essa oportunidade que existe, e uma escalada quase suicida para essas sociedades que não têm o mesmo porte, né, de bancos tradicionais e que estão aí talvez vivendo são figuras relativamente recentes, né, vivendo o primeiro momento de estresse mesmo de mercado, de crise e precisando levar isso em consideração, né, esse risco de crédito talvez maior do que em condições normais, que elas já muitas começando a operar assim, outras ainda, né, no estágio inicial, mas se vendo diante dessa situação, desafio de flexibilização de taxas e condições de concessão de crédito sem se deixar totalmente descoberta, a questão das garantias e eventualmente até uma conversa aí com o BNDES naquela outra frente que vocês, né, vêm trabalhando também com relação ao que o Cristiano falou, pode ser interessante, mas é isso, é um papel que eu acho que é importante, mas que exige muito cuidado para que não vire uma escalada suicida também. É isso. Legal. Pessoal, já são quase 10h30. Queria seguir para esse encerramento. Eu queria pedir para o Cristiano falar um pouco. Posso falar só fazer um adendo aqui, né, que o Renato falou, o Petroni. É o seguinte, na verdade, eu vou colocar um ponto aqui só para responder a parte do chat, que o pessoal falou da preocupação com a retomada, né, e falar muito rapidamente algo que a gente não explorou, que foi o que o Renato disse aqui, né, dado o seu trabalho com Venture Capital, né? Então, uma das formatos de apoio para as startups é realmente o equity, né? É a participação acionária, que tem vários empreendedores, o pessoal aqui é investidor anjo, enfim. Muitas das vezes é a solução natural, né? Dado que, enfim, não existe um histórico de crédito, né? Você está iniciando um negócio, o equity ele acaba se tornando uma solução para esses pequenos negócios, e o banco ele tem várias ações nesse sentido, né? Como a gente tinha falado lá atrás, né? do Garage, enfim, que estava para lançar uma nova turma, mas dado a nossa crise aqui de saúde não foi possível, mas inclusive essas startups elas receberam investimentos de fundos e algumas delas até fizeram essa reconversão aí de atividade para a produção de EPIs, mais fundos de seed capital, né? São dois fundos que estão com processo ainda de período de investimento, que é o Createc e o FIP Anjo, que é uma modalidade interessante, que você combina um fundo de investimento em que, né, o banco ele é um dos principais investidores, mas para fazer match com iniciativas que venham conjugadas com investimentos de anjos, né? Então, você tem ali uma multiplicação dos valores, estimulando tanto o desenvolvimento das companhias nascentes, ao mesmo tempo do desenvolvimento desse conjunto tão importante de atores que são os anjos, né? Que são aqueles que prospectam as iniciativas. Então, nesse caso, o fundo ele é muito mais passivo, né? Então, os investidores anjos, eles prospectam as iniciativas, trazem para o fundo, e o fundo casa ali junto com ele, obviamente, com né, o banco coloca, não o banco, né, o fundo coloca mais dinheiro, mas você está incentivando ali o desenvolvimento desse range de investidores. Inclusive, esse anjo ele compartilha da nossa rentabilidade, né? Para ter esse alinhamento de interesse, eu como fundo concedo uma parte da minha rentabilidade para aquele investidor anjo, que é uma iniciativa bem interessante, e outra para empresas médias, que é o nosso fundo de Venture Debt, né? Que então você tem lá em alguma medida mais um fundo de crédito, como o Pedro falou, uma iniciativa lá atrás, e aí é muito interessante isso, né? Essa questão dos FDICs que a gente lançou, que a gente está comentando aqui, já estava no nosso pipeline, e a crise fez com que a gente, corresse, trouxesse tudo para frente e lançasse de uma forma mais séria para atender as necessidades decorrentes aí da pandemia. Mas esse fundo ele tem essa natureza de você
conseguir atender as empresas que têm menos capacidade de financiamento, de dificuldade de garantias, com kicker de uma renda variável ali, né, juros variável ali no final do processo, a depender do seu crescimento. Então, são algumas iniciativas que a gente vem trabalhando aí do ponto de vista de fundos de investimento, de equity, que são alternativas interessantes, mas é claro que para uma fatia de startups de grande crescimento, elas é sempre mais difícil, né? Porque ela não quer tomar o equity agora, porque senão os empreendedores vão ser diluídos, né? Ela tem uma dificuldade porque normalmente seus modelos de negócio não envolvem ativos físicos, mas a gente vem trabalhando, inclusive, com algumas entidades que são mais próximas a esse tipo de empreendedores, como a Endeavor e outras, para desenvolver novos trabalhos e fazer as conexões para que essas empresas possam tomar o crédito e de alguma maneira, passar por esse período, mas que elas não vão ter aquele modelo de crescimento acelerado que tinham, pelo menos durante os próximos meses, é natural, não tem como fazer. Era isso. Legal, obrigado, Bruno. Eu queria que a gente caminhar agora para o encerramento do evento, já agradecer novamente Petrone, Bruno, Daniel, Renato e Cristiano. Excelente essa live, ou seja, muita informação, fico muito feliz de ver o trabalho que vocês estão realizando, ou seja, essa visão que o Daniel comentou de mercado, e associando essa visão com o corpo técnico do BNDES, que realmente é da melhor qualidade. Já trabalhei muitas vezes com o BNDES, e é sempre uma surpresa, não uma surpresa, mas é sempre bom ver a qualidade desse corpo técnico que vocês têm aí. Tem que explorar muito isso e exponenciar essa equipe que vocês têm aí. Queria passar para o Cristiano fazer um último comentário que ele tem, tá? E deixar, eu não sei se o Renato e o Daniel querem fazer algum outro comentário final, mas depois passar a bola para o Bruno e para o Petrone, para eles fazerem as considerações finais deles. E, se puder, nessas considerações finais, falar um pouco sair um pouco da crise, né? Lógico que isso é o momento urgente que nos está chamando aqui, mas eu acho que é importante falar exatamente o que o Petrone está querendo falar do futuro, entendeu? Ou seja, como é que vocês estão vendo o futuro do BNDES, o desenrolar dessa crise e as oportunidades que ela trazem para vocês aí. Cristiano. Vamos lá, eu coloquei 2 pontos aqui no diálogo interno aqui com o Anjinho, mas eu queria fazer um comentário sobre a questão que o Bruno acabou de falar sobre os fundos de seed capital. Os fundos de seed capital, eles têm um foco muito grande em inovação, né? E você empreender é um risco gigantesco. Assim, eu costumo comparar com aqueles navegadores em 1500 lá em Portugal, entrando no anal de madeira, só com um maluco no barco, sem bússola, sem instrumento, sem nada. E na fé que ia chegar em algum lugar. Acabou que chegou no Brasil, né? Mas, assim, hoje, para mim, empreendedorismo é isso, né? E o grosso das oportunidades para empreender não está em inovação, porque em inovação enxerga o cara vê uma oportunidade de mercado e ter a capacidade técnica de desenvolver algo que ninguém fez antes, né? O grosso das oportunidades estão em cima das ineficiências, e foi assim que eu montei a minha empresa, no mercado de telecom, entregando soluções de voz e dado, conexão de internet e telefonia em nuvem em cima de ineficiência. É importante que os fundos de seed capital eles estejam abertos para isso, para apostar nas ineficiências que existem no Brasil e que são infinitas. Infinitas. É onde está o grosso das oportunidades de desenvolvimento de negócio. Agora, sugerindo uma forma do Petrone, do Bruno, do corpo técnico do BNDES conseguir alguma inspiração para acelerar esse relacionamento direto com as MPMEs, é observar lá no Chile como é que o Corfo ele atua junto com o Cercotec, que, sendo extremamente honesto, eu não sei precisar e detalhar e falar aqui, mas eu sei que eu já fui muito para o Chile, por isso que eu falo bastante desse exemplo aí do Chile. E quando eu ia lá para o sul do Chile, que é um lugar muito sísmico e muito frio, quem eu via atuando era mais o Cercotec.
Então, vale a pena dar uma olhada só para, de repente, ter alguma ideia do que eles fazem, né? E eu fiquei muito animado com tudo que o Petrônio falou, muito animado mesmo, né? E, assim, você empreender envolve medo, né? E medo é falta de fé. E saber que tem pessoas assim, que nem o Bruno, que nem o Petrônio, que eu sei da origem, que nitidamente tem muita boa vontade de colocar o amor ali no trabalho para ajudar o país, né? Isso renova a fé. Isso é muito importante. E quando o Petrônio, não sei se foi o Petrônio ou o Bruno falou, sobre um determinado fundo que o BNDES fica com 85% do risco, né? E 15% para o banco, eu só gostaria de sugerir a vocês que a gente, sim, dessas 5 grandes instituições, a gente tem 2 estatais, que é o Banco do Brasil e a Caixa. O Banco do Brasil, ele não tem gerente de pessoa jurídica. O Banco do Brasil não tem ninguém nas agências para atender MPME. Então, se vocês forem fazer alguma iniciativa, por favor, evita o Banco do Brasil, vai pela Caixa Econômica Federal, mas que o Banco do Brasil não vai dar em nada, porque nem atender eles atendem. É isso. Vamos lá. O Cristiano, sobre o Banco do Brasil eu não vou comentar, mas sobre a parte lá Paulo Guedes já comentou aí pra gente. Não vou, eu vou me abster. Agora, sobre essa questão da ineficiência, eu acho que você está 100% correto, cara. Assim, não tem que inventar. Se alguém inventar um negócio aí, excelente, né? Mas se a gente conseguir no Brasil diminuir ineficiências, a gente faz um golaço assim, gigante. E de fato, talvez valesse a pena até botar um programa com esse nome aí, né? Redução de ineficiência, alguma coisa dessa daí, estou 100% de acordo, tá? Sobre essa questão de futuro, né? Hoje eu tinha perguntado antes, eu estava com aquelas metas, né? Eu falei que era sindicalização, né? Quer dizer, isso é fazer operações de crédito junto com outros bancos, né? Usar mais instrumento de garantia, usar mais o mercado de FDICs e promover esse mercado de fundos de crédito e gestores, né? Ajudando o desenvolvimento do mercado de capitais de alguma maneira, que tem a ver também com a sindicalização, a gente fazer mais produtos voltados, produtos que sejam tradable, né? Que possam ser negociados, e agir na área social, né? Montar, o BNDES tem essa frente social, né? E a gente sempre fez isso também muito de forma isolada, então fazer isso junto com o mercado. Então, quando eu olho para isso, sindicalização, na crise a gente está fazendo tudo sindicalizado, todos os programas com as grandes companhias, exemplo, isso já saiu, né? Que existe um sindicato de banco junto com o BNDES, por exemplo, olhando para empresas aéreas, né? E que algumas já sinalizaram que teriam interesse ali no formato assim, né? Então, esse é o tipo de coisa que a gente já está fazendo. Garantia, a gente vai botar de pé esse fundo garantidor o fundo tem um caráter emergencial, mas eu tenho certeza que uma vez que a gente coloque isso de pé, isso vai desdobrar em algo perene para o futuro, a gente quer apoiar isso, né? A parte de FDICs também, estamos aí tentando botar esse programa de pé, mas mais do que isso, cada vez mais próximo das fintechs, buscando novas soluções. O BNDES Digital ganhou um impulso muito grande agora com a crise, até por conta desses programas de governo que estão abrindo novas frentes, novos canais de conexão que a gente vai aproveitar para o futuro. E, finalmente, essa questão do BNDES voltado para a governança, meio ambiente, ações sociais, e fazer isso em conjunto. Aí, se a gente tiver um tempinho lá no final, eu comento desse programa que a gente fez para a crise, que também mostra como é que a gente vai atuar e como é que a gente está atuando junto com as empresas nesse segmento. Então, todas essas coisas, elas são perenes e vão ficar para o futuro, né? Então, a gente vai ter que repensar as metas de longo prazo aí, para botar mais coisa, porque algum pedaço já vai nesse ano. Petrônio, pode dar seguimento nesse projeto, você pode falar assim, acho que então, já vale a pena. Vamos lá. Eu tenho falado aqui o tempo inteiro, né, que a gente quer agir mais com o mercado, mais com parceria e tudo mais. Uma área que também está comigo, né, é a área de não reembolsáveis e a área social do banco, que basicamente é doação, né? É uma parte grande. Por exemplo, o Fundo Amazônia, né? E outras iniciativas. O banco tem muita iniciativa em saúde, educação, segurança pública e cultura,
patrimônio, né? E são ações muito interessantes, né? Agora, muitas vezes feita de forma isolada, e a gente quer fazer isso sempre junto com a sociedade. Então, aquela linha de fóruns com segmentos, né? De setores, a gente também vai ter vários fóruns voltados para a questão social, né? E conversas sistemáticas com a sociedade voltada para esses temas, né? A Amazônia, por exemplo, a gente estava com um evento marcado, ele foi cancelado por conta do Covid, cancelado, não foi adiado, né? Mas vai voltar. E a gente voltou os esforços para a saúde. E aí o banco ele fez o seguinte, pensou, o que a gente faria, né? O time técnico lá, o que eu posso fazer de melhor aqui agora, né? Para atuar. E disponibilizou isto para que qualquer um pudesse participar. Então, a gente queria alguma coisa que tivesse abrangência nacional, que tivesse um impacto muito claro e que a gente conseguisse medir e auditar bem, né? Então, o que foi desenhado? Montou-se um programa chamado Salvando Vidas. Esse programa está destinado à compra de insumos, são basicamente EPIs, que vão ser disponibilizados para hospitais filantrópicos, né? Então, a gente fez uma associação com a Associação dos Hospitais Filantrópicos, né? Tem mais de 1.000, eles respondem por mais de 50% de atendimento do SUS, isso também era outra coisa importante, que o recurso fosse para atendimento das pessoas que têm menor renda, né? A compra vai ser feita diretamente, né? Essas instituições elas têm uma questão financeira, uma questão de gestão, a gente não vai disponibilizar dinheiro para essas instituições, a gente vai fazer a compra dos equipamentos e dos EPIs e disponibilizar para essas instituições. Então, para fazer isso, a gente fez uma parceria com uma companhia chamada Bionexo, que é uma plataforma de compra, né? A maioria dos hospitais usa. Isso, muitos hospitais usam, e é uma plataforma de compra online, né? Você faz isso digitalmente. Então, a gente vai comprar tudo centralizado, você vai ter um benefício, né, de fazer as compras em maior escala e centralizada, disponibiliza isso para a Santa Casa com base em critérios ligados a quanto ele atende de SUS e quanto está precisando, quanto está tendo de Covid naquela região, né? Então, é um processo interessante também, né? Botamos aí uma empresa chamada Citaui para possibilitar que a gente tivesse doação de terceiro. Então, a gente criou um match funding, né? Então, e o que o BNDES está fazendo é dobrando. Então, na verdade, a gente disponibilizou 50 milhões de reais de recursos, só que o dinheiro do banco só vai se tiver dinheiro privado, ou dinheiro de outra pessoa, né? Tem que ter algum outro ente botando dinheiro, fazendo doação. Se não tiver, eu não ponho, né? Porque aí eu garanto o seguinte, se eu estiver fazendo, porque a gente estiver fazendo alguma coisa que não está funcionando, a sociedade não quer que seja feita, o dinheiro não vai sair, né? A gente acha que vai bater o 100, tá? Também, de novo, né? Você começa a fazer, nunca teve um match fund dessa magnitude no Brasil, tá? A ideia aqui é fazer 100 milhões de reais, captar 40 de pessoa jurídica e 10 de pessoa física. A plataforma já está de pé. Tem uma empresa chamada Benfeitoria, né, que está ajudando também nessa parte de divulgação. Então, o site que está a plataforma chama benfeitoria.com/salvando vidas. Qualquer um pode entrar e fazer uma doação. Pessoa física, pode ser valor pequeno, valor grande. Pessoa jurídica, a gente está com um pouco menos, mais ou menos, um pouco menos de 1.000 doações. A maior parte vem de pessoa física. Tem um pipeline grande com pessoa jurídica, né? Os primeiros que doaram foram a Clabin, Lora Invest, o Banco ABC e a empresa Lynx, né? Depois algumas empresas já fecharam, Duratex e CPFL, são duas companhias que fecharam, nem sei se já está no site essas duas doações. Tem um pipeline grande, né? Então a gente acha que assim, do lado de pessoa jurídica vai aumentar muito, e só da gente conversar com as empresas todas, que a gente está fazendo uma rodada com todas as companhias, a gente montou um time comercial, né, para falar com as empresas sobre ações sociais, já está surgindo várias coisas, né, iniciativas que eles tinham de forma isolada e que a gente vai tentar fazer de forma mais unificada, né, e fazer o banco atuando junto com empresas e com pessoas físicas. Eu acho que esse é o formato da atuação do banco daqui para frente, que está muito em linha com o que eu falei antes também para a parte de crédito. Muito legal, Petrone. Eu queria te aproveitar essa fala, fico assim, até emocionado de ver essa iniciativa. E um dos pilares da Alumni, né, Renato?
é a questão exatamente da filantropia, né? E a gente tem até hoje uma pessoa, um diretor dedicado, que é o Bernardo, é o Rato, né? Que todo mundo conhece como Rato, tocando, e a gente vem fazendo muitas ações de filantropia esse ano. Vocês têm que ajudar lá o Mosteirinho lá. Vamos ajudar sempre, estamos ajudando, tem interação lá lá o Dom Justino, pô. Eu vou falar com o Justino. Nós já nos colocamos à disposição do Justino para falar com ele. Eu já pinguei lá, também, hein? Né? Ó, esse projeto é tão importante quanto Salvando Vidas. O projeto do Mosteiro do Dom Justino lá. Vocês podiam fazer aí uma visita lá, eu vou. Se vocês marcarem um jeito de ir um grupo lá, eu queria, inclusive... fica a dica aí, hein? Boa sugestão. A dica já recebeu uma dica. Não sei como é que vai terminar essa visita, mas só de beneditinos de várias gerações. Eu não sei se vai dar certo. Grande Dom Justino. Todo mundo dentro do ônibus escolar e sei lá o que vai acontecer. Mas a sugestão é ótima. Mas só querendo reforçar essa questão da filantropia nossa e a gente vai estar tocando aí, depois conversando sobre essa questão aí da benfeitoria, salvando vidas. E incentivando quem está aqui na live, quiser entrar no nosso grupo de filantropia e participar dos projetos, seria ótimo. Bem, galera, queria passar então rapidamente então, para o Daniel, Renato, e o Cristiano já também falarem das considerações e o Bruno encerrar essa nossa live aqui. Em primeiro lugar, só reforçar que a gente fica muito feliz, né? A gente fica longe do banco às vezes, né? Logicamente, a gente vê uma mudança de mindset grande e fica muito feliz de ter beneditinos assim tão afeitos à realidade do empresariado brasileiro no banco. Foi um prazer ver o Bruninho aí, cara, meu amigo de tanto tempo, com um crescimento tão grande na carreira, um cara, totalmente preparado para o cargo que ele ocupa. E é mais a gente acabar desse jeito mesmo. É reconfortante e dá energia para a gente começar a trabalhar sábado, domingo, segunda de novo nessa situação, principalmente do Covid agora da retomada, ver que tem gente atrelada e conectada com a nossa realidade, que a gente consiga continuar assim e que vocês não esmoreçam, né? Porque todo dia deve ter um motivo para esmorecer e parar, né? Mas, cara, infelizmente, se pessoas boas não se dedicarem ao serviço público, à política em algum momento, a esse tipo de iniciativa, a gente não vai mudar. Vai ter que ter altruísmo, dedicação. E não desistam, vamos junto e contem com a gente no que a gente puder fazer. A gente sabe que às vezes é muito pouco, mas cada um na sua expertise pode contribuir, dar uma visão aí. E a nossa comunidade beneditina tem que estar aberta a ajudar vocês que estão aí dedicando precioso tempo para isso. Obrigado, Daniel. Cristiano? Eu queria agradecer o tempo aí de todo mundo, né? E falar para o Bruno e para o Petrônio sugerir de criar algum formato de diálogo entre esse grupo de empreendedores beneditinos. Eu estava falando sobre inovação, mas engraçado que as poucas empresas que eu conheço que são realmente inovadoras, elas são de beneditinos, né? O vinho em lata do Anjinho, o IVE, né, que é o negócio da cápsula lá, que é do Marcelo Eber, da minha turma, e a MUD, né, do Marquinho Moraes, que é uma empresa de imobiliário urbano desportivo, que é a única no mundo no que ele faz. Né? Mas eu acredito que esse diálogo entre os empreendedores beneditinos e esse corpo técnico atual do BNDES, assim, eu falo aqui do lado dos empreendedores, né, fazendo basicamente um trabalho voluntário de se disponibilizar a mostrar o outro lado para vocês e ajudar nessa caminhada de vocês que, assim, eu sei que a cruz de vocês é pesada, tendo que entregar tudo que vocês têm que entregar tão rápido, mas só lembrando a origem católica, Deus nunca dá uma cruz que você não possa carregar. É isso. Obrigado. Senhor Renato? É isso, eu só reforço as palavras aí do Daniel, do Cristiano, né? Agradeço e parabenizo o Bruno e o Petrônio pelo trabalho sério e técnico que ficou claro que vocês estão fazendo no banco. É muito legal ver essa exposição aí com tanta clareza sobre as iniciativas e em várias frentes diferentes. Então, parabéns, como o Cinco falou, não esmoreçam.
E eu adoraria conhecer mais aí, depois vamos bater um papo, conhecer mais sobre as iniciativas do BNDES Digital também, que é a parte que mais me interessa, né, particularmente. Então, acho que é isso. Agradeço de novo o convite aí, Anjinho. Prazer estar com todo mundo aí hoje. Obrigado, Renato. Eu vou passar então hoje, Bruno. Petrone, fazer seus encerramentos finais. Bruno, encerrar para a gente e deixando aqui para agradecer a todos novamente, vocês. E não tem mais o que acrescentar o que já foi dito aqui. Temos gratidão aí pelo que vocês, a disponibilidade do tempo de vocês aqui hoje, que é muito importante para todos nós. O Bruno, aliás, mais uma vez, não é a primeira iniciativa da Alumni aí que ele participa e ajuda. Ele teve Conexão Benetina número 1, primeiro Conexão Benetina. Ele participou. Exatamente. Com Hélio, Isso ninguém me tira. Mentira. Você, o Hélio de la Penha. Hoje o Hélio de la Penha está aqui, o painel não está tão animado e divertido, mas... Anjinho esperto, começou com o sarrafo baixo para ir aumentando, entendeu? Mas ele continua lá, o Bruno continua. Petrone, por favor, depois a gente faz o Bruno. Vai lá. Não, só agradecer a todo mundo aí. É muito bom ter um contato direto com vocês, né? E poder falar diretamente. E mostra que a gente está indo eventualmente no caminho certo, né? Então, isso deixa todo mundo bem feliz. Obrigado a vocês todos aí. Só isso. Obrigado, Petrone. Bruno. Bom, pessoal, agradecer novamente as palavras do Daniel, Cristiano, Renato, Anjinho. É sempre uma felicidade muito grande ter a oportunidade de estar com vocês, né? Essa vida tão atribulada, né? A gente acaba também, por vezes, sacrificando o convívio dos amigos, né? Mas nessa missão que a gente acredita muito, do papel do BNDES, e é isso. Para nós, o mais importante é o impacto na sociedade, né? O banco falava muito em milhões, bilhões, a gente não quer ser metrificado por isso, né? Então, o quanto que a gente impacta e melhora a vida das pessoas. Esse é o nosso objetivo quando a gente acorda, vai dormir o tempo inteiro pensando nisso e ter a oportunidade. Sabemos que para isso a gente tem que trabalhar em conjunto, né? Tem que trabalhar em conjunto significa ser, né, transparente, estar aqui disponível, buscar as soluções. Então, o que vocês desejarem fazer, ter iniciativa, a gente esse posicionamento que o banco, que o Petrone falou da gente ter um pé no privado, um pé no público, com todas essas conexões que o banco possui, a gente consegue colocar aí as coisas de pé, trazer as pessoas para pensar junto e planejar um Brasil melhor. Fizemos um saneamento, ontem teve uma iniciativa do gás, que foi do mesmo formato, então tá aqui, a gente pode fazer da saúde, que o Daniel puxou, e outras iniciativas. Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Por favor, sempre que precisarem, vou estar à disposição. Agradeço muito pela oportunidade e também parabenizar vocês por criar essa rede, né? Por trazer os benetinos para junto, para que, né, todo mundo aqui, rememorando o que o Petrone falou, quer dizer, tudo que eu sou hoje, né, as bases foram feitas naquele monte ali, sólida, porque estive no Colégio São Bento. Então, os valores, tudo que eu acredito hoje, e pauta a minha vida. Então, vocês puxando né, essas reuniões, a Alumni, usando o tempo de vocês, né, que às vezes poderiam estar com a sua família, para construir isso e gerar esses frutos que já estão nascendo e sendo colhidos. Parabéns aí a todos e obrigado aí também todos os colegas que estão nos assistindo e compartilhando dessa manhã. Obrigado. Obrigado, gente, novamente. Um último pedido aí na linha que o Bruno estava falando. Eu fico sempre muito triste quando eu ouço, como o Petrone falou, que alguém falar que ainda não conhecia a Alumni. Culpa minha, porque ele trabalha comigo, eu não faria ideia, então a culpa é minha. Então fica o pedido aí, divulguem as lives, divulguem os grupos de WhatsApp, divulguem a associação, para que, acho que esse efeito viral aí entre beneditinos para aumentar a rede, isso é importantíssimo. Perfeito, é isso mesmo. Coloquem nos grupos de vocês, cara, vocês têm os seus grupos dos anos de formatura, coloquem, a gente está crescendo, cada vez mais gente participando, e a gente está crescendo bastante na questão dos projetos, tem muita coisa acontecendo, além de eu e o Renato, tem aí
o Januzzi, tem o André Alves, o banco que é conhecido como Baixinho, que formou em 90, tem o Bernardo Rato, a gente está no trabalho, mas tem muita gente participando. E essa Dudu, nosso diretor de marketing, que está tocando tudo, porque está mexendo aqui com a... Incansável, até aqui no chat. É impressionante. O Dudu está fazendo um trabalho, está sendo diferencial para a gente esse ano. É impressionante a qualidade do trabalho que ele vem fazendo aqui na parte de marketing. Então, assim, o engajamento de todo mundo, como o Cristiano fez a provocação, puxando para essa live, para essa discussão, participem, se envolvam, que a gente cresce junto. A gente tem uma relação que eu diria que é atemporal, né? Diversas gerações, mas como todo mundo cresceu junto no Ralacoco, cresceu junto no Campão, né? Nos Porradas Balls, em tudo, a gente tem as mesmas crenças, as mesmas bases, né? Isso aí parece que é como se todo mundo estivesse ali ao mesmo tempo, sem ter essa diferença de idade, né? A gente se conhece bastante. Tem um DNA muito forte do beneditino e essa questão de ajudar o próximo é uma das principais coisas que nós temos. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos novamente. Bom sábado, final de semana. Eu só queria lembrar uma coisa aqui que eu pensei aqui que é muito interessante, só para renovar a crença, a fé aí do pessoal, como é que apenas uma pessoa pode ter um impacto gigantesco na sociedade. Todo mundo que está nessa live aqui faz parte do legado de Dom Lourenço, né? É isso. Uma pessoa sozinha pode ter um impacto gigante na sociedade. É isso mesmo. Perfeito. Fechou com chave de ouro, Cristiano. Gente, vamos pensar, rezar um pouco para o Dom Lourenço e um abraço para todos. Bom sábado. Obrigado. Bom dia, bom fim de semana. Abraço. Tchau. Tchau.